Graça e paz a todos vocês. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse instante. Sabe, eu e você precisamos entender a cada dia que a maior independência do ser humano é tornar-se totalmente dependente de Deus. E nós precisamos a cada dia compreender isso e buscar a presença de Deus. É por isso que estamos juntos. Nós vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante que está no livro de Lucas, capítulo 16, o verso 16 e 17, onde as pessoas leem aquele texto e entram numa paranoia. As pessoas não conseguem compreender, porque o texto traz ali uma ideia de que a lei e os profetas vigoraram ou duraram até João. E agora, como entender isso? Nós vamos estudar esse texto, nós vamos compreender o que Jesus quer dizer ao expressar essa frase, ao falar esse texto. Nós precisamos então que o Espírito Santo, que estava guiando a vida de Jesus, que está aqui conosco, que ele nos ilumine para compreender a mensagem da palavra de Deus. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, somos teus filhos, Senhor, e nada temos de nós mesmos, nós dependemos do Senhor. Por isso, Santo e Bom Espírito, ilumine a nossa mente, faça-nos compreender e que essa mensagem alcance o coração desses teus filhos que estão ouvindo, que estarão em comunhão contigo também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia aí, livro de Lucas, capítulo 16, vamos lá, Lucas, capítulo 16, para a gente poder compreender o que Jesus estava querendo dizer quando ele falou esse texto para cada um de nós. Ele diz assim, capítulo 16, verso 16 e 17, olha o que Jesus diz: a lei e os profetas vigoraram ou duraram, ou tiveram duração até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele, nesse reino, ou estar no reino. Aí o 17, e é mais fácil, Jesus diz, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Pronto, então aqui a gente já começa a perceber que Jesus deve estar falando de uma outra coisa, de uma outra lei, porque se ele diz que a lei e os profetas duraram até João, no 17 ele diz que é mais fácil passar o céu e a terra do que um tio sequer cair da lei. Então, nós precisamos entender o que Jesus estava querendo dizer quando a lei e os profetas vigoraram ou duraram até João. Pronto, nós precisamos entender. Vamos então começar pela lei. Será que Jesus estava dizendo que a lei não mais existe? A lei só teve validade até João Batista? Que lei então? De que lei Jesus está falando? Pronto, para a gente poder compreender isso, nós vamos voltar aqui um pouquinho no livro de Mateus, só para a gente poder ficar mais claro sobre isso, para isso não nos atrapalhar. No capítulo 20, olha só, 22 de Mateus, a partir do verso 34, diz assim: entretanto os fariseus, sabendo que Jesus fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Pronto. Então isso aqui já foi o final do ministério de Cristo. Lá ainda foi o começo. Então Jesus está atestando que os mandamentos, eles têm validade, que a lei de Deus não passou. Por quê? Porque agora ele está dizendo, aqui ele atesta qual é o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Jesus está se referindo aos 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, que vai ter uma relação minha ou sua com Deus. E os 6 últimos, ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os 6 últimos é uma relação humano com humano, ser humano. Então, aqui está. Pronto, quando eu honro meu pai, é uma relação próxima. Quando eu não mato, quando eu não roubo, quando eu não adultero, quando eu não digo falso testemunho, quando eu não cobiço, é a relação com o próximo. Quando eu não tenho outro Deus, quando eu não tomo o nome de Deus em vão, quando eu não tenho uma imagem, não adoro, e quando eu obedeço o sábado,
eu estou guardando os primeiros mandamentos. E aqui Jesus colocou um ingrediente interessante que é o amor. Amará a esposa do teu. Ou seja, você deve obedecer a Deus movido por o amor. Se não for isso, por isso em João capítulo 14, verso 15, Jesus diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Esse é o segredo. O segredo para que você possa agradar a Deus é se tornar obediente com a motivação do amor. Eu obedeço a Deus porque eu amo. Esse deve ser o pensamento de todo aquele que busca fazer a vontade de Deus. Eu obedeço a Deus, eu guardo os seus mandamentos porque eu amo, não para ser salvo. É isso que Jesus está dizendo. Então agora a gente já começa a perceber que Jesus não acabou a lei, muito pelo contrário, ele enalteceu a lei, colocando que o ingrediente para ser obedecido é o amor. E aí a gente vai agora para o apóstolo Paulo, já mais aqui em Romanos capítulo 7, só para a gente perceber aqui, Romanos capítulo 7, verso 12, olha o que Paulo vai dizer. 7, verso 12, ele diz assim: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Não é possível lei e mandamento, justo, santo e bom. Não é possível algo bom que Paulo está falando aqui que tenha acabado, que não se deve mais obedecer, que a lei e os profetas duraram até João. Não é isso, então nós precisamos entender. Aí quando a gente chega ainda em Tiago, que é irmão de Jesus, a gente tem aqui Tiago trazendo uma abordagem muito interessante depois de Hebreus. Chega Tiago capítulo 2, e o verso 10 ele diz assim, verso 8. E vós, contudo, observai a lei régia, segundo as escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, 2 verso 8, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei régia, a lei que rege, a lei do grande governo de Deus. Deus é o rei e tem a sua lei. Aí, o verso 12, ele vai dizer assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, a lei de Deus, ela vai nos julgar e ela é a lei da liberdade. O padrão para Deus utilizar para julgamento do ser humano é a sua própria lei, que representa o seu caráter de amor, de bondade. É isso aqui. Então a lei de Deus, ela nunca passou, ela é eterna, assim como o seu autor é eterno. Ele quem criou. E os profetas? Já que a lei e os profetas duraram até João. Só para a gente trazer aqui para você compreender. Vamos então, para a gente perceber logo em Atos, capítulo 21, Atos 21, verso 8 e 9 diz assim: no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e entregarão na mão dos gentios. Pronto, foi um profeta Ágabo, e tinha Filipe ainda 4 filhas que profetizavam, e esse profeta Ágabo fez exatamente a profecia de que Paulo seria preso e entregue na mão dos gentios. E foi o que aconteceu. Então a lei e os profetas não é o que Jesus está querendo dizer. Então a gente precisa entender. Se a gente for para o livro de Romanos, capítulo 12, vai falar lá sobre os dons do Espírito, vai aparecer também o dom profético. No capítulo 12 também de 1 Coríntios vai aparecer os dons do Espírito, também vai aparecer o dom de profecias. Então aqui está, não acabou. Apocalipse também não é. Apocalipse é um livro profético para os nossos dias. Então o que Jesus estava dizendo? Vamos ler então agora aqui, de novo, para a gente poder, capítulo 16, verso 16 e 17, ele está dizendo, olha só, Lucas capítulo 16 e 17, a lei e os profetas vigoraram até João. Qual lei e por quê? Olha, as leis cerimoniais. Por exemplo, a lei lá que conduzia o povo de Israel na adoração no santuário, quando alguém pecava, levava um cordeiro, ou um bode, ou um outro animal, que representava Cristo. Por isso que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquelas eram leis cerimoniais que apontavam para Jesus.
E o último profeta que anunciou a vinda de Jesus, que anunciou a chegada de Jesus, foi João. Então, as leis cerimoniais que era feito ali no santuário apontava para Cristo. Então, aquelas leis cerimoniais, com a chegada de Cristo, com a morte de Cristo, elas deixaram de existir. Não mais precisava. E o profeta, o último, foi João. Foi João Batista. Por quê? Porque João apresentava a chegada de Jesus. Mas não quer dizer que a lei moral, os 10 mandamentos não existe mais. E que também, a partir daquele momento, não teríamos mais profetas daí para frente. Não! Tanto que nós vimos que os profetas existem e que a lei ainda é observada, incentivada e vivenciada por Jesus, por Paulo, por Tiago e assim sucessivamente. Então nós precisamos compreender os textos bíblicos para que eles fiquem claros em nossa vida. Porque o próprio Jesus disse que pode passar o céu e a terra, mas não vai passar nenhum tio da lei até que tudo se cumpra. Ou seja, então essa é a verdade. É isso que a palavra de Deus nos esclarece. A própria Bíblia, ela responde os seus próprios questionamentos. Para isso, eu e você precisamos, com humildade, com sinceridade, buscar a Deus para que a própria Bíblia nos traga a revelação que nós precisamos. Então que você, a partir de agora, ao ouvir isso, então busque a Deus. Senhor Jesus, eu quero então obedecer aos teus mandamentos, eu quero acreditar nos profetas verdadeiros, aqueles que trazem a mensagem do Senhor para cada um de nós. Que Deus te abençoe e que juntos possamos viver a verdade da palavra de Deus. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela nos esclarece. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.